A paz do Senhor aos irmãos na fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é o canal Conhecendo a Verdade. Nós vamos ver mais um pouquinho sobre a ceia do Senhor, né? Que devemos tomar a ceia do Senhor com a consciência limpa, livres também de pecado, né? Porque nós sabemos que nós fomos lavados dos pecados pelo sangue do Cordeiro. E aí então não podemos estar em pecado, porque a palavra de Deus vai nos mostrar um pouco aqui sobre pecado, né? João capítulo 3, 1 João capítulo 3, versículo 9. Quem é filho de Deus não continua pecando, porque a vida que Deus dá permanece nessa pessoa, e ela não pode continuar pecando, porque Deus é o seu Pai. A diferença clara que existe entre os filhos de Deus e os filhos do diabo é esta: quem não faz o que é correto ou não ama o seu irmão não é filho de Deus. Então vamos ver aqui sobre o amor ao irmão na fé, né? E também aos que não são irmãos. Nós vamos ver aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 7. Deus não nos chamou para vivermos na imoralidade, mas para sermos completamente dedicados a Ele. Portanto, quem rejeita esse ensinamento não está rejeitando um ser humano, mas a Deus, aquele que dá a vocês o seu Espírito Santo, né? Que recebemos o Espírito Santo quando nós fazemos o batismo, né? Que vem acompanhado com a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, para nos dar os dons que formam o corpo da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui nós vimos sobre o pecado, né? Que nós não podemos e tomar a ceia do Senhor, né, em pecado. Quando a pessoa acontece de fazer um pecado, ser tentado pelo diabo, né, e fazer um pecado, ele tem que ser levado para o banco da igreja, e lá no banco da igreja ele recebeu os ensinamentos e os conselhos para abandonar aquele ato, né, pecaminoso, tipo adultério e várias outras coisas, igual diz lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, uma correção lá para os crentes que não pode agir daquela maneira que ali está ensinando. Por exemplo, vocês sabem que os maus não terão parte no reino de Deus, não se enganem, pois os imorais, os que adoram ídolos, os adúlteros, os homossexuais, os bêbados, os avarentos, os caluniadores e os assaltantes não terão parte no reino de Deus. Aí no versículo 11 fala assim: alguns de vocês eram assim, mas foram lavados do pecado, separados para pertencer a Deus e aceitos por Ele por meio do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Mais ou menos assim, meus amados irmãos, porque eu não estou lendo agora na Bíblia. Então, esses são os pecados de morte que nós não podemos, né, tomar a ceia do Senhor. Nós temos que, quando vamos fazer o batismo, mesmo que seja qualquer um praticante desses erros aí, mas recebe o Espírito de Deus, o Espírito de Deus vai ajudar a pessoa a abandonar essas coisas, né? Igual a imoralidade aqui, ó, que nós vamos ler de novo, aqui em Tessalonicenses 4, versículo 7. Deus não nos chamou para vivermos na imoralidade, mas para sermos completamente dedicados a Ele. Portanto, quem rejeita esse ensinamento não está rejeitando um ser humano, mas a Deus, que dá a vocês o seu Espírito Santo.
né? Então vamos ver aqui. João, capítulo 6, versículo 53. Então Jesus disse: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, vocês não terão vida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a comida verdadeira e o meu sangue é a bebida verdadeira. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, vive em mim e eu vivo nele. O Pai que tem a vida foi quem me enviou, e por causa dele eu tenho a vida. Tá vendo? Então, tem muitos irmãos que ficam lá no banco, não tomam a ceia do Senhor, porque muitas das vezes não é ensinado a fugir do pecado, né? Abandonar os pecados de morte, que é esses que nós vimos nas Escrituras, né? E tomar a ceia do Senhor, quer dizer, o sangue aqui é a mesma ceia do Senhor lá. Não é que nós vamos beber sangue de ninguém, igual muitas pessoas de certas igrejas lá pagãs entendem, não. É que representa o sangue aqui, representa beber o sangue, quer dizer a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus. Comer a carne de Jesus Cristo, a carne está aqui, a palavra de Deus, a Bíblia, as Escrituras sagradas. Então é por aí, meus irmãos. E aí, só para reforçar mais um pouquinho aqui, em 2 Tessalonicenses, não, é 1 Tessalonicenses, capítulo 15, capítulo 5, versículo 15. Fala assim para as pessoas que já se converteram a Cristo: tomem cuidado para que ninguém pague o mal com o mal. Pelo contrário, procurem em todas as ocasiões fazer o bem uns aos outros e também aos que não são irmãos na fé. Então, nós devemos fazer o bem uns aos outros, também aos que não são irmãos na fé. Os que não são nossos irmãos na fé em Jesus Cristo é as pessoas pelo mundo inteiro, espalhada pelo mundo inteiro, que faz parte de igrejas que têm ídolos, porque ainda somos, enquanto nós estamos, né, numa igreja dessa, igual eu, por exemplo, também fazia parte, né? A gente é pagão, não é cristão, a gente é pagão. A palavra está explicando isso lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 2. Vocês sabem que quando vocês ainda eram pagãos, vocês eram desviados de várias maneiras para a adoração dos ídolos. E aí pode procurar sim o que isso tem a ver com a ceia do Senhor. Bom, é porque nós, como vamos tomar a ceia do Senhor, nós não podemos ter queixa com ninguém não. Porque se nós temos uma queixa com alguém, um irmão em Cristo vem e nos faz o mal, é ele que vai ficar desligado da igreja, não é eu que recebi o mal dele não. Então é isso aí. E se, por exemplo, foi eu que fiz o mal para um irmão em Cristo, ou seja, qualquer outra pessoa, eu tenho que me arrepender e ser ensinado na palavra a não fazer aquilo mais, né? Por aí. Que Deus, o Todo-Poderoso, nos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo e nos guia sempre no caminho certo, que é a palavra de Deus, que é o sangue de Jesus Cristo e a carne do nosso Senhor Jesus Cristo, que é a palavra de Deus.